No meu último vídeo eu fiz um tutorial aqui, um breve tutorial de como sobreviver a um cancelamento. Bem, nem sempre é possível sobreviver, né? Às vezes você é queimado e não tem salvação, mas às vezes consegue. Às vezes há alguns modos de gerenciar a crise e tentar lidar com o linchamento público, né? E aí eu menciono isso porque eu vou ter que voltar, não tem jeito, eu tenho que voltar nessa história da Sofia Gascon, porque quanto mais mexem nessa história, quanto mais ela mexe nessa história, pior vai ficando. Ela deu uma entrevista nesse fim de semana para a CNN em espanhol, e foi uma catástrofe, piorou muito a situação. Aparentemente, ela deu essa entrevista sem assessoria da Netflix, sem a autorização da Netflix, então o negócio piorou bastante, foram muitas falas problemáticas e não parece que ajudou a, desarmar essa bomba relógio que está explodindo. Então, assim, não ajudou. E aí eu quero pegar um trechinho em particular ali, porque vai nos ajudar a compreender, como eu falei, inclusive no último vídeo, né, o uso que a gente faz das redes sociais, porque o modo como a gente se comunica aqui acaba impactando tremendamente em nossas carreiras, em nosso trabalho, na percepção que as pessoas têm sobre nós. Então é preciso ter muito cuidado em relação a isso, né? E nem sempre, mesmo tendo cuidado, nem sempre você consegue evitar cair nas malhas de quem quer te destruir também. Bem, para começar, só um recado aqui, lembrando que esse ano minha meta é produzir documentários filosóficos. Então, quem puder apoiar, eu vou deixar o link na descrição aqui, se torne um apoiador do canal ou um membro, isso vai dar uma força tremenda para produzir esses documentários. Então agradeço o seu apoio, seja bem-vindo a esse projeto e vamos lá. Bem, então para começar aqui, eu quero ler um dos tweets, né, da Sofia Gascon que foram, usados para tentar cancelá-la, ou para cancelá-la, porque o negócio é bem feio mesmo. E aí a explicação que ela deu na CNN em espanhol, porque foi sim, sério, foi catastrófico mesmo, assim, foi bem ridículo, na verdade. Bem, o tweet foi o seguinte, é um tweet que foi publicado em 2019, foi em março de 2019, e ela dizia o seguinte: é sempre a mesma coisa, entre aspas aqui, né, os negros escravizados e a mulher na cozinha. Mas é minha opinião, e tem que respeitar. Não entendo tanta guerra mundial contra o Hitler. Ele simplesmente tinha uma opinião sobre os judeus. Enfim, assim o mundo caminha. E aí daí fez publicação e foi um dos tweets resgatados para mostrar como ela era racista, preconceituosa, islamofóbica, nazista e assim por diante, né? E aí foi perguntado sobre isso lá na CNN em espanhol. Eu quero botar um trechinho para vocês assistirem aqui e depois comentar aqui algumas coisas sobre isso. Então assistam. Horas después, digamos, del primer grupo de mensajes, hay uno que menciona a Hitler. Ajá. ¿Ese es tuyo? Ajá, por supuesto. Mira, eso es una cuestión de las que estamos hablando antes. Eso es algo de que está hablando una persona en tercera persona como si fuera una persona nazi. ¿Me explico? Eso no es una cosa que yo haya escrito como si fuera yo. Y además pone, precisamente, no me acuerdo ahora exactamente qué es lo que pone, y ese es mi pensamiento no sé qué, y yo soy tal y apoyo no sé cuántos. Porque es precisamente porque hay unas noticias, unos comentarios, unas cosas que todo se saca de contexto al fin y al cabo, en las que se dicen ciertas cosas, ciertas barbaridades y ciertas cosas terribles sobre las personas que tendría que volver, que somos tal, que somos no sé qué, no sé cuántos, y que somos horribles, ¿no? Y entonces eso es una forma de retratarles a ellos, de retratar precisamente a todas estas personas. Que si los pones por separado y dices esto está escrito, tú pones las palabras tal y no sé qué, pones Hitler, George y musulmanes juntas y parece que es que esto es una cosa, una persona terrible y maligna, pero cuando precisamente estoy intentando reflejar lo contrario con esos Okay. Entonces, posts. ese, digamos que... Então, sério, bem, aqui você tem a Sofia Gascon, né, nessa entrevista, e ela chorou algumas vezes durante a entrevista, porque realmente tem sido uma repercussão tremenda, né, mundial, não é apenas brasileiros fazendo isso, não são apenas os brasileiros, tentando destruir por uma questão de Oscar, não, aqui agora tem muita gente no mundo inteiro atacando a Sofia Gascon por esses tweets. E aí ela vem dizer que, na verdade, esse tweet sobre Hitler, por exemplo, ele era o oposto do que ela disse ali. Era um personagem, como se fosse, usando uma terceira voz, como se fosse uma pessoa nazista dizendo sobre que os negros têm que ser escravizados e as mulheres têm que ir para a cozinha. Então, assim, é ironia.
foi ironia. E aí a gente tem que entender, como eu falei no último vídeo, sobre o papel da ironia, né? O modo como ela... o modo como essa figura de linguagem ela se tornou muito perigosa em nossos tempos. Porque a ironia é usada desde sempre, né? É um modo, inclusive clássico, retórico, de você ou desqualificar a opinião dos outros, ou de fazer um tipo de comentário um pouco mais engraçado. Porque a ironia é isso, né? A ironia é essa figura de linguagem no qual você diz o oposto do que você está dizendo. Vamos supor, por exemplo, que você vai preparar um bolo, por exemplo, e daí você faz o bolo e deu tudo errado na receita. Tudo errado, o bolo saiu horroroso, e daí você traz o bolo para as pessoas, que olha, gente, tá lindo esse bolo aqui, vamos comer esse bolo maravilhoso. E tá tudo cagado o bolo. Então, assim, essa é uma ironia. Você está fazendo uma ironia para tirar um sarro de uma situação que deu tudo errado. Ou, por exemplo, tem um modo que é um modo mais ácido da ironia, que é o sarcasmo, né? Então você pega, por exemplo, alguém faz uma burrada tremenda, diz uma besteira tremenda, e você fala assim, parabéns, olha como você é inteligente. Isso é um modo de você dizer o contrário do que você está dizendo, né? Ou um outro caso, por exemplo, você tem lá um bolsonarista que por alguma razão passou a criticar o Bolsonaro, né, por alguma coisa que ele fez ou disse, e daí os bolsonaristas ficam indignados, começam a chamar o cara de petista. Daí o cara fala assim, claro que sou petista, é claro que eu votei no Lula. Tipo, sendo irônico, porque é óbvio que ele não é, porque ele passou anos defendendo o Bolsonaro. Então, assim, a ironia é isso, essa figura de linguagem que é muito rica, assim, grandes escritores, grandes autores da literatura, grandes autores da filosofia que eram bastante irônicos e usavam isso para, dar um brilho no seu texto, né, dar um brilho na sua fala, para poder, dar um tom um pouco mais divertido e cômico às vezes também, né? Muitos humoristas usam a ironia também, então é uma figura bastante rica. Porém, nas redes sociais, isso é muito perigoso, porque isso dá margem tremenda para a incompreensão. O fato é que tem muitos tweets problemáticos pra caramba da Sofia Gascon, mas alguns deles dão a impressão mesmo que foram tirados de contexto. Esse é um fato. Esse, por exemplo, parece ser um desses. Mas vamos aqui fazer um exercício mental aqui de boa fé, um exercício, de aceitar o argumento dela de que realmente não era ideia isso aqui, era uma ironia. Ela usou uma ironia. E aí vamos voltar a isso, né? Vamos voltar ao modo como as redes sociais operam, o modo como as pessoas operam nas redes sociais. E aí junta com um outro elemento que é o próprio formato do Twitter, né? E aqui eu já falei muitas vezes sobre isso, o Twitter é a pior rede social que existe, de longe, pelo menos entre as mais populares, né? É a pior de todas, é uma máquina de tretas tremenda. Tem um livro que eu já falei muitas vezes aqui, recomendo que vocês leiam, eu tenho que reler, inclusive, porque para recordar algumas coisas, que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais, que fala justamente do Twitter, principalmente, né? Que é uma rede que é basicamente, assim como as outras, mas o Twitter particularmente, é calcado em tretas. Então tudo que você publica lá vira treta. Você fala assim, gente, que vontade de comer chocolate, daí parece um monte de gente que olha, você está... e quem é diabético, e você está tirando sarro de quem não pode comer doce, e assim por diante, tipo, tudo vira treta e tudo escala muito rapidamente. Inclusive foi uma das razões que eu parei de utilizar o Twitter. Eu não uso mais, tem um bom tempo, acho que tem mais de um ano que eu não utilizo, porque ali qualquer coisa que você publica, isso cai nas malhas das pessoas que não gostam de você, e você é cancelado por besteiras às vezes, por coisas muito mais triviais do que você fingir lá, terceira pessoa, de que você é Hitler. Então, assim, ou que você é nazista. Então a gente adentra um universo no qual qualquer coisa, qualquer palavra que você utiliza fora do lugar, qualquer expressão que você utiliza fora do lugar, qualquer tipo de ideia que você elabore mal, vai ser usado contra você. As pessoas tendo razão ou não em te desqualificar por causa disso, né? Ainda mais, como eu falei no Twitter, que você tem essa coisa fragmentada, né? Quando você tem esses fios, que você tem várias postagens, então você não consegue elaborar uma ideia muito sofisticada num único tweet, você precisa dividir em vários tweets. Às vezes no meio desse fio, você põe uma ideia que parece problemática, e as pessoas compartilham só aquela parte e você vai sendo cancelado por coisas que você não defende. Então, nesse aspecto, podemos aqui, como eu falei, ter a boa vontade de tentar entender isso aqui como se fosse uma retirada de contexto. Podemos fazer esse esforço? Podemos. E aí é claro que você entende indignação, né? Pô, não era isso que eu estava dizendo, não era essa a intenção, havia outra coisa por trás disso. Mas no fim das contas, esse caso aqui em particular acaba sendo representativo em alguns aspectos. Um deles é sobre falas problemáticas que podem levar a múltiplas interpretações e podem levar a esse cancelamento, e é o modo de gerenciamento de crise, né? Assim, o modo como essa pessoa está tentando, segurar, conter esse esforço de destruição e não consegue, porque cada vez que se manifesta, piora
mais a situação. Essa entrevista foi uma tragédia, acentuou o negócio. Como eu falei no último vídeo, você tem duas possibilidades principais aqui, né? Que é ou você reconhecer o erro e pedir desculpas, ou você ficar quieto e esperar passar o efeito. Tem outras maneiras de lidar com isso, mas são as principais. É reconhecer o erro. Desculpa, gente, desculpa, errei, desculpa, não vai se repetir. Ou ficar com o bico calado e esperar passar a tempestade. Nesse caso aqui, a Sofia Gascon está se debatendo e isso piora muito, porque na percepção das pessoas, o que está aparecendo agora é uma tentativa de defender o indefensável, e aí vai piorando a situação. Então, é isso, gente. A gente fala de uma época nessas redes sociais, né, que a gente está o tempo todo sob escrutínio. É até estranho que só tenha vindo à tona essa história aqui desses tweets agora e não anteriormente, porque quando começou a fazer sucesso e falarem do filme, falarem do Sofia Gascon, é o tipo de coisa que volta, porque sempre tem alguém que está lá à espreita, esperando esse tipo de oportunidade para jogar a merda no ventilador, mas é isso. Muitas pessoas já passaram por isso, né? De resgate de tweets antigos, de resgate de falas antigas, de vídeos antigos, sabe? Houve caso também, como eu falei aqui, sobre o blackface da Fernanda Torres, e ela fez um vídeo de desculpas que é exemplar. Ela disse lá, olha, desculpa, isso é imperdoável, isso é inaceitável. Na época do Brasil não era um tópico debatido, mas hoje a gente sabe que é inaceitável e eu quero aqui pedir desculpas a todo mundo. Então, sim, foi um pedido de desculpas honesto, bastante claro, para encerrar, para pôr uma pedra sobre o assunto, para não ficar remexendo nisso, não ficar remoendo isso. Então, quanto mais se debate, pior. E aí reforço a advertência. Muito cuidado com o modo como vocês se manifestam nas redes sociais. Isso é muito perigoso. Tem pessoas que fazem brincadeiras e isso acaba com a vida delas. Tem uma história bem famosa, né, de uma americana que estava viajando para a África do Sul. Ela fez uma piadinha no Twitter também. Foi Twitter, né? Sempre o Twitter. Ela fez uma piadinha antes de embarcar. Ela falou assim, estou indo para a África, que medo de pegar AIDS. Daí ela fala assim, não tem problema porque eu sou branca. Ela fez a piadinha, uma piada tosca, horrorosa. Ela entrou no avião. Quando ela desembarcou do avião lá na África do Sul, ela estava cancelada, tinha perdido o trabalho, tinha virado notícia. Então, assim, a gente não tem noção de como as coisas escalam, né? A gente não tem muita ideia. A maior parte das pessoas que não são influenciadoras, que não são, sabe, figuras públicas, não tem noção de como você pode ser um anônimo, falar uma besteira, isso aqui crescer de um modo que você vai ser marcado para sempre. Então é preciso muito cuidado mesmo para quem se comunica, porque são nossos tempos, gente. São os nossos tempos e é isso. Ou você fica, sabe, nas sombras, sabe, sem se manifestar muito, só acompanhando as coisas, ou você se prepare para ser um autocensor daquilo que você escreve. Isso acaba sendo para tudo, para literatura também. Tem muita gente, muito escritor hoje, que tem que ficar se autocensurando, porque se escrever um personagem complicado, se fizer um livro no qual apareçam alguns temas mais cabeludos, essas pessoas podem se lascar também. Então, é isso. Bem, me diga o que vocês pensam sobre essa história aí, sobre o uso de ironia em nossos tempos, né? Como é que você entende disso? Se você é uma pessoa irônica e tem que segurar a onda, ou você não se preocupa e joga no mundo, como é que funciona para você isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. Se torne um membro ou um apoiador para ajudar aqui no projeto de documentários filosóficos esse ano. Vai ser muito importante o seu apoio, link na descrição aqui e até mais. Um forte abraço, tchau!